Vamos lá, Marcos 12. Marcos 12, vou ler do verso 1 até ao verso 12. Começou Jesus a falar por parábolas. Um homem plantou uma vinha e cercou-a de um valado e fundou nela um lagar e edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e partiu para fora da terra. E chegando o tempo, mandou um servo aos lavradores para que recebesse dos lavradores do fruto da vinha. Mas estes, apoderando-se dele, o feriram e o mandaram embora vazio. E tornou a enviar-lhes outro servo, e eles, apedrejando, o feriram na cabeça. E o mandaram embora, tendo-o afrontado. E tornou a enviar-lhes outro, e a este mataram. E a outros muitos, dos quais a uns feriram, e a outros mataram. Tendo ele, pois, ainda um seu filho amado, enviou-o também a estes por derradeiro, dizendo: ao menos terão respeito ao meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E pegando dele, o mataram e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça de esquina. Isto foi feito pelo Senhor e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. E buscavam prendê-lo, mas temiam a multidão, porque entendiam que contra eles dizia esta parábola, e deixando, foram-se. Deixem-me começar por fazer uma pergunta, até porque vocês lembram-se, não foi assim há tanto tempo, que nós passámos pela fase das parábolas. Qual foi a fase das parábolas? Onde é que começou a fase das parábolas? Podem folhear os vossos Evangelhos de Marcos. Quando é que começou a fase das parábolas no Evangelho de Marcos? Mais ou menos, capítulo 4. E lembram-se que uma coisa interessante, quando nós começámos na fase das parábolas, é que nós partilhámos convosco que quando Jesus começa a ensinar por parábolas, de certa maneira, qual é a diferença do período em que Jesus começa a ensinar por parábolas do período em que ele não ensinava por parábolas? Ok, pergunta. Nós temos estado a estudar o Evangelho, que resposta é que dariam a esta pergunta? Multidões? Como? Quem é que falou? Foste tu, Tiago? Como assim? Explica, multidão, explica. É verdade, isso é verdade. Quando, por exemplo, no capítulo 4, Jesus começa a ensinar, nós vemos que vai ser explicado aos discípulos aquilo que a maior parte, a maioria, as multidões não compreendem. E também é verdade que há, vamos dizer assim, uma fase mais intensa e mais profunda de ensino, que significa, como o Tiago já ajudou, que significa que quando tu ouves uma parábola, naquela circunstância do Evangelho de Marcos, tens duas hipóteses, dois extremos. Se a coisa correr bem, como é que corre? Se correr bem, como é que a coisa corre? Ouves a parábola, se correr bem, como é que corre? Hã? Se correr bem, corre bem. Boa, boa. Mas corre bem como? Como é que corria bem? O que é que significava correr bem, compreendendo a parábola? Hã? Conseguiam aplicar, por exemplo, vocês lembram-se, eu sei que isto agora pode parecer mais complicado, mas, por exemplo, vocês lembram-se qual é um dos primeiros assuntos que Jesus usa para pregar sobre parábolas logo no capítulo 4? Ele usa parábolas diferentes, mas geralmente são acerca de que assunto em particular? Do seu? Hã? Do seu? Bem, já chegamos à fase em seu reino. Parábola da candeia, da semente, do grão de mostarda. Aliás, mesmo agora, quando a Adelaide estava a orar, ela estava a dizer uma coisa que vem desse ensino, que é mesmo quando nós não o vemos, o que é que acontece? O reino de Deus está a crescer. Porquê? Porque quando as pessoas estão a ouvir as parábolas, uma das coisas que corre bem, de facto, é que correndo bem elas compreendem, mas, por exemplo, elas têm uma ideia mais concreta acerca daquilo que o reino é.
Porquê é que eu estou a dar esta volta? Porque, curiosamente, agora Jesus voltou a fazer uma coisa com o Sinédrio, que foi o quê? Jesus volta a ensinar por parábolas. Não se esqueçam que sempre que Jesus ensina por parábolas, de certo modo, ele está a sublinhar a importância da nossa vontade no processo de seguir Jesus. E isto é sempre especial de explicar, por exemplo, para uma igreja de doutrina mais calvinista como a nossa. Porque às vezes há aquela caricatura aos calvinistas e tal, isto é tudo, é Deus a fazer tudo, logo nós não temos nada a fazer. Nada disso, esquece isso. Se o rótulo calvinista não ajudar, esquece o rótulo calvinista. O que está aqui em causa é que, de facto, quando Jesus ensina por parábolas, ele está a pedir mais da aplicação da vontade de cada ouvinte. Por isso a frase constante se repete: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que significa que Jesus também está a reconhecer que se a pessoa não tiver vontade de compreender, não só não vai compreender, como não vai sair satisfeita da parábola. Já estão a ver onde é que eu quero chegar? Se ele começou a ensinar por parábolas, ele está a falar para quem? Agora força que hoje tenho de ser breve. Ele está a falar para quem aqui? Vai lá ao início do capítulo 12. Ele está a falar para quem? Podes ler antes. Qual é o contexto em que Jesus está a falar? Ele está a falar para as autoridades religiosas. Ele está a falar para o Sinédrio. O Sinédrio era o órgão da autoridade dos judeus. Mas não é como hoje, que vivemos com uma separação entre igreja e Estado. Na altura não havia separação entre igreja e Estado. O que significa que o Sinédrio, mesmo vivendo debaixo da ocupação romana, tinha competências espirituais, mas tinha competências civis também. Portanto, Jesus está a falar para o Sinédrio, porque o que Jesus está a dizer é que as pessoas que têm mais importância não reconhecem a importância de Jesus. E é por isso que está a usar uma linguagem parabólica para que aquelas pessoas cheguem à conclusão que chegam no verso 12. Vai lá ao verso 12. Qual vai ser a conclusão final? Já vamos ao meio, mas qual vai ser a conclusão final que o Sinédrio tira? Diz-me lá. Qual é a conclusão final que eles tiram? No verso 12. Eles sabiam esta direitinha para mim. Eles sabem, eles estão a ouvir Jesus. Eles não estão a ir ao encontro da mensagem transformadora de Jesus, mas eles sabem que estão a ser caricaturados por Jesus. E a caricatura é precisamente esta parábola. Portanto, depois da semana passada, vocês lembram-se como é que tinha acabado o sermão que o Newton pregou? Curiosamente, tinha sido feito um pedido a Jesus por esta gente. Esta gente tinha pedido a Jesus os documentos. Mostra-me os documentos da tua autoridade. Lembram-se? E como é que Jesus disse quando a polícia mandou parar, né, a polícia do Sinédrio? Mostre-me os seus documentos. De onde é que vem a sua autoridade? O que é que Jesus disse? Sermão da semana passada do Newton. O que é que Jesus respondeu? Ok, eu respondo se vocês me disserem. Quem é que Jesus trouxe para o assunto? João Batista. E o que é que Jesus tinha dito? Então, ok, eu já vos mostro os documentos, mas primeiro vocês digam, façam lá rapidamente o resumo do sermão passado, aqueles que cá estavam. Como é que foi? Eu respondo se... Está aí na Bíblia, não estou a inventar, é só verem o final do capítulo 11. João Batista, estou a resumir muito, João Batista era do bem ou era do mal? E o que é que ali a polícia do Sinédrio, os Sinédrios, o que é que eles compreenderam? Se nós dissermos que é do mal, o povo que está aqui volta-se contra nós. Mas, ao mesmo tempo, eles também sabiam que eles não tinham batido continência a João Batista. Então, como é que Jesus reagiu no final, que o Newton pregou? Então, como é que Jesus respondeu? Não falam? Então também não falo. E parece que Jesus amarrou a burra, como se costuma dizer, também não responde. O que nos lembra é que nem sempre Jesus responde às perguntas que lhe fazem. E é agora com esta gente que Jesus vai continuar a falar, mas agora trazendo esta parábola. Portanto, percebam o que aqui está em causa. Aquela gente, não indo ao encontro da mensagem de Jesus, porque Jesus recusa fazer, nesse sentido, bater continência àquela autoridade, ele vai explicar, olha, o que está aqui a acontecer é isto. Quem é que é o Sinédrio nesta parábola? E temos de ser breves hoje. Quem é o Sinédrio nesta parábola? Volta a ler a parábola. Quem é o Sinédrio nesta parábola? São quem? São os bons ou são os maus? São os maus, quem são eles? Quem são os maus nessa parábola? É fácil porque até o título da parábola ajuda, não é? Quem são os maus? São os lavradores maus. Eles receberam o quê do Senhor? Receberam o quê?
Força, leiam. Receberam uma vinha. Nós sabemos que uma vinha é um sinal muito importante no Médio Oriente. Porquê? Porque geralmente a vinha é o sinal do quê? Pensem em coisas que Jesus diz. Não disse em Marcos, mas em João ele fala mais e disse em João. Jesus é quem? Ele é a videira verdadeira. A vinha é um símbolo de vida. E a vinha era o símbolo de vida que correspondia àquilo que os judeus sentiam que eram chamados a ser naquele contexto. Portanto, a vinha tinha uma força que eles compreendiam que quando estava a falar numa vinha, naquele sentido, na ideia da videira, o início da vida tinha respeito com Israel. Eles sabiam, isto é para nós, é para Israel e nós somos as autoridades espirituais de Israel. Ele está-nos a envolver a nós. Ok, agora, como o sermão tem de ser breve, resumam muito. Qual é o sentido da parábola de Jesus? Isto é uma maneira prática até para quem está a estudar para ser pastor. Quando o tempo é pouco, vocês pedem à congregação que diga o que é que a palavra quer dizer e assim queimam logo uma parte substancial da mensagem. Vocês que digam o que é que a palavra quer dizer. Assim, muito resumidamente, portanto, os maus da fita são os do Sinédrio, porque são os lavradores maus. O que é que acontece? Eles receberam uma responsabilidade que é cuidar da vinha. Quem é o Senhor? É Deus. Portanto, Deus pede contas. Neste caso, Deus deu ao povo judeu e àquelas autoridades em particular uma responsabilidade. O que é que eles fazem com a responsabilidade? Quando vêm os capatazes e depois, mais tarde, o derradeiro. O que é que eles vão fazendo com a responsabilidade que receberam? Eles não só não cumprem a responsabilidade, como chegam ao ponto de rejeitar o proprietário, rejeitando os seus emissários. Claro que vocês começam a perceber, isto não é só acerca de Jesus, porque Jesus vai aparecer simbolizado como? Quem é Jesus nesta história? É o filho do proprietário, no final, é o derradeiro, é o último enviado. Então quem é que são os primeiros que são maltratados? Profetas. Estão a ver? Nem é preciso eu pregar, vocês já sabem. São os profetas, porque os profetas são as pessoas que são enviadas, mas que Israel foi rejeitando, vez após vez. Uns são agredidos, outros são mesmo mortos. Então, uma vez mais, coloquem-se no lugar das autoridades religiosas que estão a ouvir isto. Eles percebem, ok, ele está-nos a colocar a nós em maus lençóis. Nós estamos a ser vistos. Claro que, só para vos dar aqui alguns exemplos, porque há um historial enorme de profetas maltratados. Jezabel, por exemplo, afrontando os profetas de Deus. Micaías, colocado na masmorra por Acabe. Elias, ameaçado por Jezabel. Jezabel, sabem como é que ela era. Eliseu, ameaçado por Jeurão. Zacarias, apedrejado por Joás. Jeremias, apedrejado no exílio. E Isaías, também, de acordo com a tradição judaica, condenado. Há uma grande história, há um grande currículo de profetas muito maltratados. Mas agora, como vocês veem, o enviado final, verso 6. Não, o meu filho. O que é que o proprietário diz? Não, ao meu filho eles vão ter respeito. Ao meu filho eles vão ter respeito. Olha aí o verso 7. Mas aqueles lavradores disseram entre si, este é o herdeiro, vamos matemo-lo e a herança será nossa. E pegando nele o mataram e o lançaram fora da vinha. Lembrem-se que Jesus está a dizer isto, calcula-se cerca de 3 dias antes dele próprio morrer. Isto não é apenas uma polémica, isto é uma profecia muito imediata acerca daquilo que ia acontecer a Jesus. Jesus não está apenas a falar em termos conceptuais. Jesus está aqui a colocar em história, em parábola, aquilo que lhe ia acontecer, porque ele próprio ia ser morto. Portanto, Jesus está completamente na parábola que está a contar. E essa é uma das coisas que eu gostava de chamar a tua atenção. Porque quando nós estudamos a parábola tem uma capacidade de colocar em jogo a pessoa que a conta. E se tu reparares, Jesus é, nesse sentido, a personagem fundamental da própria parábola que está a contar. Então, falar por comparação aqui é falar por confrontação, porque Jesus está a aproveitar esta comparação que a parábola é para confrontar. Agora, quero já partir para a aplicação. Perguntando uma vez mais, Jesus cita aqui um salmo, Salmo 118, que diz assim, a pedra, verso 10, que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça de esquina. Isto foi feito pelo Senhor e é coisa maravilhosa aos nossos olhos.
Onde é que Jesus está a querer chegar quando cita o Salmo 118 ao povo do Salmo 118? Onde é que Jesus está a querer chegar? Qual é a conclusão que aqueles do Sinédrio deveriam chegar ao ouvirem falar isto? Os responsáveis rejeitam a pedra fundamental. Isso significa que a pedra não vai servir para ninguém? Qual é uma conclusão que Jesus está a tirar e que coloca em causa aquelas pessoas? Quem é que vai beneficiar pelo facto das pessoas do povo escolhido não acolherem o escolhido? Os gentios. O que Jesus está, de certa maneira, a fazer, já continuação do sermão do Newton na semana passada, é que quando falamos da autoridade de Jesus, era por isso que a mensagem da semana passada se chamava Autoridade de Jesus, há um confronto de autoridades, e o que Jesus está a dizer é: vocês colocam em causa a minha própria autoridade, mas é a vossa que se perde, ao ponto de vocês, em vez de serem o povo que vai beneficiar da promessa, quem vai beneficiar são todos os outros. Atenção, isto não significa que Deus não salva judeus, porque todo judeu que se converte a Cristo é tão salvo como tu és salvo. Mas tu percebes, a pedra que foi rejeitada, ela torna-se uma pedra de queda para quem a rejeita, mas ela torna-se uma pedra de bênção para todos os outros povos, portugueses incluído, brasileiros incluído, seja qual for o povo. Portanto, o início da desgraça destes maus lavradores é o início da bênção para nós. Quero fazer uma aplicação final, porque há aqui um aspecto interessante. Este é um texto que fala sobre agricultura, é um texto que fala sobre jardinagem, no sentido em que o cuidado daquele campo. É verdade que ele depois dá um salto interessante para a arquitetura. Vocês sabem o fraco que eu tenho pela arquitetura, mas no sentido em que, de facto, depois é pedra que os construtores rejeitam, e esta passagem é interessante. Se nós tivéssemos mais tempo, falaríamos um pouco mais acerca de jardinagem, não pela minha própria experiência, e de arquitetura, mas há aqui uma coisa que eu gostava de chamar a tua atenção. Estes do Sinédrio, eles estão distraídos com a sua própria importância. Curiosamente, há aqui uma analogia para aqueles que passaram de manhã pela Lapa. Quando nós ficamos muito distraídos na nossa própria importância, nós ficamos despistados pela nossa mediocridade. A mediocridade não é necessariamente mediania. A mediocridade é a pessoa que, de facto, julga que não precisa de mais ninguém. É a pessoa que, de certo modo, se julga autossuficiente e não se apercebe que, em vez de ficar na excelência que imagina, está pobre, nu, como vimos na passagem hoje de manhã lá na Lapa. E o mesmo acontece com os do Sinédrio aqui. Eles estão tão distraídos na sua própria importância que não querem admitir que Deus já os está a rejeitar, porque eles rejeitaram Deus rejeitando o Filho. E há um último aspecto que acaba por ser trágico. Eu quero chamar a vossa atenção para o verso 12. Eles querem prender Jesus, mas porquê é que não conseguem prender Jesus? Porquê é que eles não conseguem prender Jesus? Verso 12. Eles não queriam correr o risco de ter aquela multidão contra eles. Reparem, e aqui vem o detalhe trágico. Eles não se importam de estar contra Deus, mas têm medo de estar contra a multidão. Eles não se importam de estar contra Deus, eles sentem-se convictos pela palavra de Jesus, eles sabem que Jesus os está a implicar a eles, mas eles não querem arriscar estar contra a multidão. Esta aplicação faz-se sozinha. Nós muitas vezes não nos importamos de estar contra Deus, mas importamos-nos de estar contra a multidão. Nós temos medo de dar passos em frente por receio das pessoas à nossa volta, ainda que não dar um passo em frente seja escolhermos ter Deus contra nós. Já se perceberam do absurdo onde aquelas autoridades religiosas judaicas estão metidas? Este é o absurdo delas, mas deixem-me dizer, muitas vezes é o nosso próprio absurdo. Nós ficamos a fazer contas de cabeça: se eu der este passo de fé, as pessoas não me vão compreender, as circunstâncias não me vão servir. E não nos apercebemos do disparate que acabamos a cometer. Tendo nós medo das circunstâncias que nos cercam, colocamos-nos numa posição de inimizade contra o próprio Deus.
Por isso é que esta gente foi esperta. Porque não há coragem na falta de fé. Deixa-me dizer-te isto, não há coragem na falta de fé. Quando eles conseguiram prender Jesus, como é que eles conseguiram prender Jesus? Como é que eles conseguiram prender Jesus? Em termos circunstanciais. Qual foi a circunstância em que eles conseguiram finalmente prender Jesus? Traição e a meio do quê? E a meio do quê? A meio da noite, no escurinho, onde não havia multidão para defender Jesus. Percebes onde é que eu quero chegar? Quando nós não temos fé, nós não agimos com coragem, nós vamos tentar circular as circunstâncias para que no buraco da agulha a coisa nos possa correr de feição. Naquele caso era livrarem-se da multidão, era arranjarem um traidor, e aí finalmente, desde Marcos 3 que eles estavam a planear isto, finalmente prender Jesus. Eu gostava de terminar esta mensagem dizendo-te, encorajando-te, a tu dares passos de fé que não são medidos pelas pessoas que tu tens à tua volta. Deixa-me dizer, de um modo geral, as pessoas à tua volta não te vão ajudar a dar passos de fé. É para isso que tens a igreja, para ser a comunidade alternativa que te ajuda a dar passos de fé. Mas se tu fores olhar para as pessoas que não têm fé, elas não te vão ajudar a dar passos de fé. Se tu olhares para as circunstâncias e avaliares os passos que vais dar em frente, tu não vais dar passos de fé também, porque as circunstâncias rapidamente vão parecer para ti ótimas razões para tu não avançares. Mas topa bem o ridículo em que vais cair, por causa das pessoas, por causa das circunstâncias. Vais estar a colocar-te em contradição com o próprio Deus, quando devia ser o contrário. Se tu estiveres em paz com Deus, não é que seja fácil contradizeres as pessoas que estão à tua volta. Se tu estiveres em paz com Deus, não é que seja fácil contradizeres as circunstâncias à tua volta, mas tu estás com Deus. O trabalho de rejeitar a pedra de esquina não é daqueles que seguem Jesus, é daqueles que são contra Jesus. O nosso trabalho é de confiarmos. Mesmo que pareça minoritário, mesmo que pareça desvantajoso, mas o teu trabalho como crente é confiares que tu estás fundamentado no alicerce, na pedra de esquina. Que isto possa ser para ti uma garantia de que seguir Jesus fácil não é. As pessoas à tua volta não vão estar necessariamente, como é que se diz, a fazer claque por ti. Mas se tu estiveres com Jesus, tu não vais rejeitar a coisa mais importante. A triste ironia é que o mais fácil, segundo a multidão, o mais fácil, segundo a circunstância, é precisamente quando o proprietário envia o filho, nós queremos ficar com as coisas boas do filho sem ficarmos com a coisa melhor do filho. Sabem qual é a coisa melhor do filho? É o próprio filho. Aquelas pessoas que queriam Jesus sem ter Jesus. Elas queriam ficar com a herança do Filho sem ter Jesus. O nosso papel é ficarmos com Jesus por inteiro, por completo. Vamos responder em adoração. Vamos fazer isto. Obrigado, Senhor, por esta tarde em Algés. Obrigado por este lugar bonito. Obrigado pela Igreja Evangélica de Algés que abre as portas para nós podermos usar. Obrigado por este verão que temos. Obrigado por cada pessoa que aqui se reúne. Obrigado pelos planos que fazemos. Ó Senhor, a pensar a partir do próximo domingo, dar passos para ver esta igreja a florescer. Senhor, nós estamos cheios de coisas que agradecemos e que gostávamos que Tu abençoasses. Às vezes falta-nos o discernimento para compreender com exatidão aquilo que vai vingar, daquilo que não vai, aquilo que é segundo a Tua vontade, daquilo que pode ser diferente, e por isso nós pedimos discernimento espiritual para compreendermos isto também. Ajuda-nos hoje, neste dia de descanso, a que nós possamos, o nosso depósito de alegria em Ti possa encher-se através da paz que nós sentimos na Tua Palavra, na comunhão com os irmãos. E na semana que temos pela frente, de trabalho para uns, eventualmente descanso para outros, ó Senhor, mas que a nossa disponibilidade para apresentar-Te como esperança para quem não Te conhece, aconteça. É isso que nós oramos, em nome de Jesus. Amém.